Olá, gostaria de compartilhar com vocês mais uma pequena meditação na Palavra de Deus. E o texto que escolhi está lá em João, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 13. João, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 ao 13. A palavra do Senhor diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Essa é uma das passagens mais conhecidas e mais ensinadas e faladas das Sagradas Escrituras, pois é uma imagem icônica, facilmente de ser montada na cabeça. Nós vemos facilmente uma multidão. Sabemos o que é um ajuntamento de pessoas. Também nos destaca na imaginação Jesus Cristo, num ponto mais elevado do terreno, olhando para aquela multidão de pessoas e ali se compadecendo dela. Nós imaginamos que essas pessoas estavam andando atrás de Jesus durante muitas horas, pois elas tinham presenciado anteriormente alguns milagres de Jesus, estavam ansiosas para verem mais milagres ou, quiçá, receber algum milagre por parte do Senhor. O fato que já estava, o dia estava avançado, as pessoas estavam com fome e Jesus sabe disso e olha e vê a necessidade daquela multidão. É fácil imaginar a cena, os elementos, multidão, Jesus, o lugar, um lugar aberto, cerca de 5.000 homens, lembrando que naquele tempo era costume contar apenas os homens, não as mulheres e crianças, então provavelmente cerca de 15 a 20 mil pessoas. Então estamos falando de uma multidão considerável, principalmente para a época. E uma necessidade que era pequena, se considerada o indivíduo, quanto é necessário para satisfazer a fome de uma pessoa. Mas era impossível quando olhado para um todo, para o grupo, para a multidão. Quanto seria necessário para aplacar a fome e suprir a necessidade de 15, 20 mil pessoas? O nosso Deus, ele olha para o indivíduo e ele olha para a multidão. O nosso Deus, ele olha para a necessidade micro e para a necessidade macro. E o nosso Deus, ele é poderoso para suprir tanto uma situação como em outra situação. Necessidade. O nosso Deus, Jesus, ele é capaz de olhar para nós e reconhecer em nós a nossa necessidade. Então, como é bom saber de um Deus que sabe o que é passar fome,
saber que um Deus, o qual servimos, sabe o que é sentir dor, sabe o que é ficar angustiado, sabe o que é ser traído pelos amigos, sabe o que é ser abandonado, sabe o que é ser injustiçado. Ele sabe todas essas coisas e mesmo assim ele sabe e ele é capaz de suprir as nossas necessidades. Então esse texto ele fala não sobre pão e peixe, mas ele fala sobre o poder de Deus, sobre a compaixão do nosso Senhor Deus. Que toda vez que lhe faltar o pão e o peixe, mesmo esses não sendo literais, talvez um conforto emocional, talvez um apoio para a superação de um luto, que você se lembre que Felipe não tinha como contabilizar e resolver a situação. E nós sabemos que André, irmão de Simão Pedro, trouxe um resultado que não ajudaria quase ninguém. Mas nós não precisamos recorrer a Filipes, nem a Andrés. Nós podemos recorrer a Jesus, o único Jesus. Esse sim é capaz de olhar para a nossa necessidade e tem poder para nos suprir, assim como fez com aquelas pessoas. E o que chama atenção nesse texto é que Jesus ele fez mais até, porque sobraram tantos pães e peixes que foram ajuntados e 12 cestos foram colocados com aquilo que não foi consumido. Se havia apenas 5 pães e 2 peixinhos, quando a necessidade se fez presente, com o nosso Deus, aquilo que faltava agora sobra. Sobra de maneira exponencial e impressionante. Que minha oração é que você possa buscar sempre o pão e o peixe, mas antes disso, que você busque o alimento e o consolo e o cuidado daquele que faz multiplicar, que é poderoso para multiplicar os pães e os peixes na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e multiplique seus recursos. Amém.